Olá, hoje é segunda-feira, dia 15 de abril, e o dia só está começando com mais um programa Assunto do Dia. Aqui é o seu ponto de encontro com o conhecimento e com a prestação de serviços. Este mês é o mês do Abril Marrom, uma campanha de conscientização sobre a importância da prevenção e combate a diversas causas da cegueira. Simbolizada pelo laço na cor marrom, seu objetivo é conscientizar a população e tentar reduzir a incidência dos principais problemas de visão. A cegueira pode ser reversível ou irreversível, e muitos casos de cegueira são tratáveis ou preveníveis. Algumas causas de cegueira reversível são catarata, ceratocone, deslocamento de retina, isso quando tratado com urgência, e em algumas causas, por exemplo, de reversível, são glaucoma, degeneração macular, avançada ou retinopatia diabética. Você vai conferir aqui uma série de orientações importantes sobre este assunto. Abril Marrom é o nosso tema do bate-papo de hoje. E já estamos contando com a presença aqui das médicas oftalmologistas, doutora Mirela Maranhão, que está aqui presente conosco. Também a doutora Lilian Bastos, aqui também conosco no estúdio. E só lembrando que você também pode participar junto com a gente enviando sua mensagem ou pergunta para o nosso WhatsApp, que já está disponível para contar com a sua participação. 0 operadora 819-9209-4819. Eu disse 99209-4819. E lembre-se também de baixar o nosso aplicativo lá no Play Store, Rede Brasil TV, e assistir a todo o nosso conteúdo, além de acompanhar através do nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial, e pelo site da Rede Brasil, tv.redebrasiloficial.com.br. E já temos a nossa enquete para você participar com a nossa pesquisa. Você liga para a gente participando, respondendo a esta pergunta. Você tem cuidado bem da sua visão? Sim ou não? Você tem cuidado bem da sua visão? Você responde ligando para o 0 operadora 81 3424 1547 ou 3424 1977. E não esqueça também de dar uma passada lá na nossa fanpage no Facebook do Assunto do Dia, facebook.com/assunto do dia, e compartilhar do nosso tema, da nossa arte, que já está disponível lá, nossa postagem, para você compartilhar com os seus amigos nas redes sociais. Bom, gente, e as estatísticas fornecidas pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia apontam para um total de 1 milhão de vítimas da doença no país. E atualmente, no Brasil, há mais de 1,2 milhão de cegos. Isso, uma visão corrigida igual ou inferior a 20% na cegueira legal. E a Organização Mundial de Saúde estima que entre 60% e 80% dos casos de cegueira teriam condições de ser evitados ou tratados. Isso significa que aproximadamente 700 mil brasileiros poderiam evitar, ou estar melhor nesse instante, estar enxergando se tivessem recebido o tratamento adequado precocemente. E nesse instante vamos acompanhar uma matéria especial e você continua conosco acompanhando. A conscientização quanto à prevenção é peça-chave no combate às causas de cegueira. Abril é o mês da campanha que alerta a população sobre a importância da consulta periódica ao médico oftalmologista, principalmente para quem tem histórico familiar de problemas na visão. Segundo a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, existem 37 milhões de cegos no mundo e grande parte dos problemas da visão que evoluem para a cegueira podem ser revertidos ou prevenidos. Esse percentual chega a perto de 80% dos casos, segundo a Organização Mundial da Saúde. E tudo deve começar ainda na gestação. A prevenção já começa na gravidez, uma gravidez saudável, evitando fatores do ambiente que podem interferir na gestação. A prevenção é a chave. O ideal é prevenirmos. De que maneira podemos ter uma saúde visual saudável? Fazendo uma avaliação rotineira com o seu oftalmologista e cuidando para manter uma adequada visão. Segundo a especialista, o cuidado com a infância deve se estender durante toda a vida, principalmente porque fatores externos e outras doenças podem levar à cegueira. A perda da visão decorrente do diabetes, por exemplo, pode evoluir para o óbito.
Outras doenças são importantes, por exemplo, a retinopatia diabética, ou seja, pacientes adultos que apresentam diabetes, eles podem afetar a visão, a diabetes. Pacientes que perdem a visão por diabetes, em cerca de 5 anos, têm uma taxa muito maior de outras doenças associadas, problemas vasculares, problemas renais ou outras causas, mas também até mesmo a perda da vida. Entre as doenças que podem evoluir para a cegueira e não são reversíveis está o glaucoma. Este aposentado faz o tratamento para impedir o avanço da doença há mais de 20 anos. O diagnóstico precoce e o tratamento contínuo determinam a qualidade de vida do paciente. O problema é que 80% das pessoas com glaucoma não apresentam nenhum sintoma na fase inicial. Se você perde essa janela entre o diagnóstico e o tratamento, aquilo que você perdeu não vai mais retomar. Então, o que a gente tem que fazer mesmo é fazer uma consulta oftalmológica em toda a população, principalmente em pacientes que têm história familiar positiva, para que a gente diagnostique o quanto antes. Laerte, como outros pacientes, tem dificuldades para manter o tratamento devido à falta de medicação que é oferecida pelo SUS nas farmácias do estado. Muitas vezes é preciso juntar dinheiro com parentes para comprar o colírio, que é caro. A dificuldade é que, às vezes, chega lá, não tem. Como tem aqui irmãos aqui, lá na farmácia do estado, não tem. Às vezes, não tem a medicação. Quando não tem, tem que se virar, né? Tipo assim, comprar medicação que é cara, comprar com a ajuda da família, dar um pedaço, uma coisa que é cara, essa medicação para glaucoma. Muito bem, conferimos essa matéria importante. Só lembrando a você que você também pode interagir conosco, mandando a sua mensagem para a gente através do 99209-4819. 99209-4819. E lembre-se também de baixar o nosso aplicativo. O endereço Rede Brasil TV é o nosso aplicativo para você baixar no seu celular, no seu tablet, para assistir e acompanhar todo o nosso conteúdo, onde quer que você esteja acompanhando aí a Rede Brasil de Comunicação. Também tem a opção de nos acompanhar lá no canal da Rede Brasil, no YouTube, Rede Brasil Oficial, e acompanha todos os vídeos, postagens que disponibilizamos para você. Além, é claro, da transmissão ao vivo aqui da nossa emissora. Já temos, inclusive, a nossa enquete de hoje. Temos a nossa enquete para você participar conosco. Só lembrando aí, como você pode interagir conosco através do 3424-1547 ou 3424-1977 e responder a seguinte pergunta. Você tem cuidado bem da sua visão? Você tem cuidado bem da sua visão? Você liga para a gente dizendo sim ou não e no final do programa estaremos aqui acompanhando o resultado das participações. E você também pode mandar aquela mensagem especial pelo nosso Facebook, facebook.com/assunto do dia, facebook.com/assunto do dia, e também compartilhar a nossa postagem de hoje com os seus amigos, lá no Facebook, tá bom? E vamos só fazer uma correção aqui. Hoje estamos contando com a presença da doutora Mirela Maranhão, ela que é oftalmologista também. Estamos contando, além dela, com a presença da doutora Lilian Bastos, ela também é oftalmologista, está aqui conosco também para esse bate-papo especial. E vamos agradecê-las aqui, saudá-las com um bom dia, sejam bem-vindas. Bom dia, muito obrigada. E hoje um dia especial, hoje estaremos conversando aqui ao longo do programa sobre um assunto muito importante. Tem muita gente, por negligência, por falta, digamos, de orientação até, não procuram ajuda do oftalmologista, não vão ao médico, e às vezes pode perder um bem muito precioso, a visão, é claro. Eu queria que a doutora Mirela Maranhão pudesse comentar a respeito desse Abril Marrom, uma campanha muito importante de conscientização. É uma campanha muito importante porque a gente precisa cuidar sempre da saúde, e a saúde dos olhos é importantíssima, Das deficiências eu acho que todas são muito difíceis, mas eu acho que a visão é um pouco pior, A visão facilita muito a vida da gente, para a gente conseguir se locomover, para a gente ter uma independência. Então é importante fazer o exame regularmente, é importante ter esse cuidado, Eu sempre recomendo um exame anual, alguns pacientes precisam de uma frequência um pouco maior, mas é uma campanha de conscientização realmente para que
tem muitas causas que podem ser evitáveis se forem cuidados precocemente, né? Perfeito, perfeito. Eu queria também que a doutora Lilian Bastos pudesse comentar a respeito também dessa campanha. É uma campanha extremamente importante, como Mirela já comentou antes, porque muitas vezes as pessoas deixam para ir ao oftalmologista se estão sentindo alguma coisa. E muitas doenças demoram a dar sintoma ou baixa de visão, né? E quando isso acontece, às vezes a gente já não pode mais tratar para retomar a visão anterior, né? Somente para não evoluir, como por exemplo o glaucoma, né? Ou a retinopatia diabética. Então, o exame constante dos olhos, né? No oftalmologista, a gente sempre lembra que o oftalmologista não vê só o grau, ele vê o olho como um todo, né? Então, é importante para a gente evitar a perda da visão que poderia ser prevenida, né? Com o acompanhamento anual. O interessante é que eu falo a gente brasileiro, né? Brasileiro só faz as coisas de última hora ou só vai ao médico quando realmente está nas últimas praticamente, né? Quando sente as dores. Se trabalhássemos com a medicina preventiva, seria muito mais fácil lidar com muitas das doenças, né, que hoje existem diversos tratamentos disponíveis para cada doença. No caso, existe a cegueira irreversível e a reversível, né? Nós falamos rapidamente aqui logo no início, citamos algumas doenças, tanto reversíveis como irreversíveis, mas na maioria dos casos as pessoas só deixam para procurar ajuda médica, né, acompanhamento, tratamento médico das doenças reversíveis, né, também irreversíveis, nas últimas. Eu queria que a doutora Lilian Bastos pudesse comentar acerca das doenças reversíveis. Bem, começando pelo exame básico, né, tem muita gente que tem um grau muito forte, né, e às vezes nunca procurou um oftalmologista. Para mim isso é uma causa de cegueira reversível, porque a gente pode corrigir com lentes, né? Ou então às vezes tem um ceratocone, que é uma malformação na superfície do olho, que é a córnea. A gente pode corrigir às vezes com óculos, às vezes com lente de contato ou alguns outros procedimentos. Além disso, a catarata, que é uma condição do envelhecimento, né? O nosso cristalino, que é a lente natural, ele vai envelhecendo, vai ficando opacificado e podemos resolver essa questão com a cirurgia. Dentre outros, né, que a gente podia... Mas eu acho que as principais que a população conhece mais é a causa refracional, as causas de superfície do olho, né, e a catarata. Perfeito, perfeito. E para ajudar ainda mais, só um momento, vou aproveitar aqui para que as pessoas possam entender melhor, não é? As principais doenças reversíveis, a gente tem aqui uma lista para que, ao passo que a gente for mencionando, né, tanto a doutora Mirela Maranhão como a doutora Lilian Bastos possam comentar acerca, não é? Principais causas da cegueira reversíveis. Catarata é uma das principais, não é? É a principal, digamos assim, uma das principais, não é? Não é isso, doutora? Com certeza. A catarata na população idosa é muito frequente. Também a gente pode ver em pacientes mais jovens, já não é tão comum. Mas a catarata, como Lilian falou, é uma opacificação de uma lente que a gente tem dentro do olho. Com o passar da idade, ela perde a transparência e é como se você tivesse com um óculos sujo. A partir do momento que a gente tira a catarata e coloca uma lente dentro do olho transparente, resolve o problema da baixa de visão. E no caso da catarata, digamos assim, o tratamento seria o quê? Cirúrgico? Cirúrgico. Cirúrgico, Sim, né? sempre cirúrgico. E o resultado é bem satisfatório? Sim. Não é? Se o problema for somente a catarata, sim. Sim, né? Porque às vezes tem, por exemplo, a pessoa tem a catarata, mas tem o glaucoma. Exato. Né? Aí fica mais difícil, né, o tratamento. Né? Pelo exame clínico a gente consegue delimitar bem se a baixa de visão é somente secundária à catarata ou se é secundária a alguma outra alteração. E isso já é explicado para o paciente previamente à cirurgia, né? Então, sempre que o paciente vai operar, ele está ciente. Ele tem aquela baixa de visão pela catarata, a gente espera um resultado bem satisfatório pós-cirurgia. Tem alguma outra coisa a mais, a gente vai analisar após a cirurgia o que é que pode melhorar ainda. Perfeito, perfeito. Doutora Lilian, com relação à opacidade da córnea, o que seria isso? A córnea é como se fosse o tampo do olho, essa partezinha transparente, a menina do olho, como as pessoas chamam, né? E ela tem que ser realmente bem transparente para poder a luz atravessar, assim como o cristalino também tem que ser transparente para atravessar e cair na retina, que é o lugar onde se forma a visão. Perfeito. Que vai para o cérebro. Então, se a córnea está opacificada, não passa a luz de forma ideal, é como se fosse realmente também um vidro sujo, né? Um vidro que está opacificado, então não passe. Alguns pacientes a gente pode tratar a opacidade da córnea, às vezes com a cirurgia menos agressiva, faz tipo uma raspagem, ou muitas vezes com transplante de córnea, realmente. Muito bem. Temos aqui uma outra causa da cegueira também, reversível,
o tracoma. O que seria o tracoma, doutora? O tracoma é uma inflamação, né, da parte interna da pálpebra, da conjuntiva, que é uma membrana que recobre a parte interna da pálpebra. A gente visualiza muito, hoje em dia não é tão comum nas cidades, é mais comum no interior, pacientes que não têm muito acesso à informação, que não têm acesso a serviços oftalmológicos, que se progredir pode causar complicações realmente na córnea também e que atrapalhem a visão. Pode causar fibrose na pálpebra, né, que é um endurecimento do tecido da pálpebra com dificuldade do piscar, e isso a longo prazo pode causar alterações na córnea também. E no caso do tratamento em si do tracoma, seria o quê? É um tratamento clínico. Clínico mesmo, com medicação, né? exatamente. Muito bem. E dando sequência aqui, as causas, as principais causas da cegueira reversíveis, temos aqui uma outra, olha só, descolamento de retina, que é reversível se operado com urgência, né? Queria que a doutora Lilian Bastos pudesse comentar. Sim, importante. O descolamento de retina. A retina é a parte interna do olho, onde tem vaso, onde realmente a luz, quando chega, vai focar para transmitir, né, para o nosso cérebro, para nós podermos enxergar. Se a retina descola, então ela deixa de ser, perde os vasos, né, não tem aquela... A luz não consegue realmente ter a eficiência de chegar ao nosso cérebro. Então, se o descolamento de retina ocorre, geralmente o paciente tem uma sensação de que está com uma faixa preta ou vê alguma luz piscando. Em geral, até 6 meses do descolamento de retina é possível, com uma cirurgia, colar a retina e reverter a visão melhorar. Mas aí tem que ver o nível do descolamento, a causa do descolamento. Porque se for só um descolamento realmente, ou às vezes o paciente levou uma pancada, né? Mas se for por outro motivo, como uma retinopatia diabética, tem que ver se realmente só a cirurgia é o suficiente para retomar a visão. Cada caso vai ser um caso, mas né? Na maioria das vezes é possível operar e o paciente voltar a enxergar. Perfeito, perfeito. Também outra coisa aqui, ó, enxaqueca. A enxaqueca é a comum enxaqueca que nós conhecemos? Sim, a enxaqueca pode causar uma baixa de visão transitória. A enxaqueca ela é uma doença inflamatória. Então, no momento da crise, pode inflamar os vasos também e interromper momentaneamente, né, a passagem da imagem, né, através do nervo óptico. Então, pode realmente dar uma baixa de visão temporária. Temporária, né? Mas não é uma coisa definitiva, não. Realmente é reversível, passou a crise, em geral tende a normalizar. Agora, com relação, por exemplo, a uma trauma que a pessoa venha a sofrer, por exemplo, né? Bateu no olho, uma pancada, alguma coisa nesse sentido. É uma causa reversível também? É possível acontecer isso, doutora Lilian? Na maioria das vezes, sim. Né? É muito comum a gente receber criança que levou uma bolada no rosto e ficou com a baixa de visão e tem uma inflamação na retina, né? E com o tempo, a gente tratando, vai fazendo a medicação, aquilo ali vai melhorando e o paciente volta a enxergar. Agora, tem que ver se o trauma não causou também dano em outras partes, né? Se não lacerou a córnea, se não teve uma catarata traumática, que também pode ser solucionado com cirurgia, na maioria das vezes. Agora, lembrando aqui também as crianças, o caso das crianças, né? Por exemplo, brincando, né? Não só a questão da bancada, mas digamos que entre alguma sujeira, alguma coisa no olho, e digamos que a criança diga, eu não estou chegando bem, né? Nesse caso aí, é bom se analisar, cada caso é um caso, né, doutora Mirella? Mas é importante que se diga que tem que ter todo um cuidado com relação a como higienizar esse olho, Exato. Como lavar, não mexer, não é isso? Eu queria que a senhora pudesse comentar. O contato com o corpo estranho, ele pode causar tanto arranhões, pequenos arranhões na córnea, na conjuntiva, que é a parte branquinha do olho, né? E o fato de você mexer para limpar, às vezes você pode piorar. Então, de repente, caiu, a gente pega muito fagulhazinhas em pacientes que soldam, a gente pega muito limalhas de ferro, né? Crianças, às vezes, batem um brinquedo. No que bateu o brinquedo, lesionou temporariamente a parte mais superficial da córnea, fez arranhão, às vezes faz um arranhão maior, que a gente chama de abrasão. Sim. E a gente sempre orienta a limpar, lavar com água corrente, ou se tiver algum colírio lubrificante, pingar e procurar um serviço oftalmológico, para que, no fato de você mexer para tentar resolver, você não piore a situação. No caso dos arranhões, no caso na córnea, não é isso? Isso. Nesse caso, são reversíveis? O corpo mesmo, ele se reconstitui? Como é que é o processo? A córnea cicatriza muito rápido, tem um poder de cicatrização excelente. Em geral, nesses casos, a gente pode fazer uma medicação tópica somente ou a gente pode fazer um curativo, né? Deixar ocluído 24, 48 horas e, em geral, resolve já boa parte.
né? E o restante a gente faz mais alguns dias de tratamento clínico, mas é reversível sim, dependendo da profundidade, porque a córnea tem 5 camadinhas. Se for na parte mais superficial, resolve. Se for um pouco mais profundo, pode formar alguma opacidade. Vamos agora a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Bom, gente, no programa de hoje estamos falando sobre Abril Marrom. Isso mesmo, e quem está nos ajudando a entender mais sobre esse assunto são as nossas convidadas de hoje, a doutora Mirela Maranhão e a doutora Lilian Bastos. Estão aqui conosco, né? São médicas oftalmologistas, estão aqui nos esclarecendo melhor sobre diversas doenças que podem causar a cegueira. E eu vou aproveitar o momento para trazer mais gente para a nossa conversa, para o nosso bate-papo. A Tânia Silva, quais as informações? Ela vai trazer para a gente as informações da internet. Tânia, com você. Oi, Felipe, ótimo dia para vocês que nos acompanham. O destaque de hoje é do Diário de Pernambuco. Abril Marrom alerta sobre os cuidados com a visão para evitar a cegueira. Há cerca de 1,2 milhões de pessoas cegas aqui no Brasil, segundo informações do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Os especialistas reforçam a importância de campanhas como essa do Abril Marrom sobre a conscientização para a prevenção da cegueira, já que cerca de 80% das doenças oculares que provocam cegueira podem ser tratadas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a catarata, o glaucoma e a retinopatia diabética são algumas das principais causas de cegueira aqui no Brasil. A oftalmologista Ana Catarina Delgado faz um alerta sobre casos do glaucoma, já que normalmente as pessoas não sabem que tem o problema, porque a doença não apresenta sintomas. Por isso que, mais uma vez, a gente reforça aqui no Assunto do Dia a importância de procurar um médico com frequência. Agora a gente volta ao estúdio com você, Felipe. Muito bem, perfeito, Tânia. As informações aqui que ela trouxe para a gente, para contribuir ainda mais aqui com a nossa conversa, não é? E vamos continuar aqui, não é, o nosso bate-papo. Já temos, inclusive, uma outra tela com informações adicionais com relação às causas que levam à cegueira irreversível. Vamos conferir aqui, olha só. Glaucoma avançado. Essa doença, inclusive, é bem temerosa, as pessoas conhecem bem, até porque ultimamente tem falado bastante do glaucoma. Eu queria que a doutora Lilian Bastos pudesse nos orientar melhor com relação a essa doença. Certo, o glaucoma é uma doença que atinge o nervo do olho. O nervo do olho é a comunicação que a gente tem do globo ocular com o nosso cérebro. O problema do glaucoma é porque ele é uma doença silenciosa, O paciente, em geral, não tem sintoma algum. E a partir do momento que ele começa a sentir algum sintoma, uma baixa de visão, ou então uma dor muito forte no olho, quando vai ser examinado na emergência, o glaucoma já está avançado, a gente não tem como recuperar a visão que perdeu. Então, o glaucoma realmente é uma doença que precisa de acompanhamento. Um paciente que vai regularmente ao oftalmologista, é muito mais difícil ele chegar num nível de glaucoma avançado, porque ele vai ser diagnosticado precocemente. O tratamento geralmente é simples, feito com colírio, e é de fundamental importância a visita ao oftalmologista regular para poder ser diagnosticado e tratar. Esse tratamento com relação ao colírio, não é? É por toda a vida ou tem um período médio de tratamento? Por toda a vida. A gente costuma comparar o glaucoma, que está relacionado, em geral, à pressão ocular, com a hipertensão. No momento que você é diagnosticado hipertenso, você não para de tomar medicação para a pressão. Da mesma forma, o colírio. Porque se você interrompe o uso do colírio, a pressão do olho aumenta. E aí progride o glaucoma. Agora, doutora Mirela Maranhão, quais são os fatores de riscos que podem desencadear o glaucoma? Existem esses fatores? O glaucoma, ele é secundário ao aumento da pressão intraocular. Certo. Esse aumento da pressão intraocular, ele pode ser secundário. Um paciente que tem uma hipermetropia muito alta, às vezes tem um olho um pouquinho mais curto, Um paciente que tem alguma malformação, paciente que tem um fator genético, uma história familiar, Então, é muito importante o paciente que tem o pai, a mãe com glaucoma, esse paciente precisa fazer uma investigação mais profunda, tem que acompanhar mais de perto, porque ele vai ter uma chance maior. Mas o principal fator que pode fazer progredir, que a gente pode atuar realmente é a pressão do olho. A partir do momento que a gente controla a pressão do olho, apesar de ser uma doença que é crônica e que ela avança, mas a partir do momento que a gente controla a pressão do olho, o avanço é tão sutil que não chega a provocar perda de visão.
né? Agora, é verdade, não sei, a gente vai entrar ainda aqui no mérito dos mitos e verdades, mas só adicionando aqui a nossa conversa, é verdade que, por exemplo, em negros e indígenas é mais comum, no caso, o glaucoma, Sim. ou isso é um mito? Não, é verdade. É verdade? É verdade, sim. Tem Agora, uma por que incidência seria? maior na população negra. É algum fator genético né? realmente Genético, deles. né? Sim. Muito bem, muito bem. Já adiantei aqui o mitos e verdades, mas daqui a pouquinho a gente tem mais aí, tá bom, gente? Mas indo adiante, falamos do glaucoma avançado, também tem o DMRI, degeneração macular relacionada à idade. O que seria isso, doutora Lília? O DMRI é uma alteração que a gente tem na mácula, que é a região central da visão, que fica na retina, geralmente causado pela cronicidade do paciente que fica muito exposto à luz solar. Né? É muito comum em paciente que trabalha em roça, né, do interior, que se expõe muito, que trabalha na praia, sem uso de óculos escuros, né? Ou a gente que mora na região tropical. Tem uma incidência muito grande, né, dos raios solares, então é bem relacionada a isso. E ela causa uma alteração na parte profunda da retina, né, que aí realmente o tratamento, em geral, é mais difícil, né, e pode levar a cegueira irreversível, mas também existe acompanhamento, né, existe você pode usar tratar de forma assim, um pouco mais de perto, que o paciente chegue numa idade avançada, mas que não chegue a ficar cego. Ele pode baixar a visão, mas pode não ficar cego por isso. Perfeito. É uma alteração como se o paciente perder... A retina tem uma área que limpa. É como se o paciente perdesse essa capacidade de fazer essa limpeza e começam a acumular substâncias que vão alterar a visão, podem formar uma membrana nessa região da mácula e a longo prazo isso vai causar uma baixa de visão. Então, existem estudos que mostram que o início de algumas vitaminas, que são antioxidantes, o uso de proteção realmente de óculos com proteção ultravioleta. Então, isso a gente pode... que trabalham, por exemplo, com alta exposição ao sol, né? É bom usar o EPI também, os equipamentos de EPI, né? Exato, Paciente que tem um olho muito claro também, a gente mora numa região que tem sol o tempo todo, né? Isso. Mesmo quando chove, às vezes está fazendo sol, tá com muita luz. Com a proximidade então, tem que proteger. Né? Com a proximidade, inclusive, né, a gente tem a região norte ali, o Trópico de Capricórnio, né, geralmente mais incidência de sol, né, nessa parte do planeta. Então, nós somos privilegiados nessa parte de sol, muito sol, né? Nós temos que ter bem cuidado, né, em relação a isso, a exposição solar com o olho. E uma outra coisa importante, pegando um gancho com relação a essa questão do uso, por exemplo, de algum equipamento que possa diminuir a incidência solar no olho, há muita gente que adquire, por exemplo, óculos escuro, né, na rua. Eu ia falar justamente isso. Não é importante a gente orientar? Eu ia falar justamente isso. O óculos, a lente escura não quer dizer que ele tem proteção. Né? O óculos precisa ter proteção contra os raios ultravioleta. Então, a gente precisa ter uma comprovação disso. Óculos que se compra na rua, na praia, com a lente escura, ele é um óculos bonito, mas não protege. Ele somente escurece para você. Só vai diminuir um pouquinho aquela fotofobia, aquela sensibilidade à luz, mas não está protegendo o seu olho de fato. Então, é importante realmente... O olho é um órgão muito importante, então a gente ter esse cuidado de proteger de fato. Só complementando o que Mirella está dizendo, às vezes é até pior você comprar um óculos escuro sem proteção, porque na medida que você bota o óculos escuro, a pupila ela vai abrir mais. E aí vai entrar mais raio solar dentro do olho. Então, se não tem proteção ultravioleta, então vai ser mais raio ultravioleta entrando no olho e causa mais dano do que se você tivesse sem o óculos, inclusive. Até para esclarecer melhor e orientar as pessoas que estão nos acompanhando nesse instante, por exemplo, como adquirir um óculos? Primeiro a pessoa deve ir ao oftalmologista, fazer algum exame, ou, por exemplo, pode ir numa casa de ótica dessa mesmo e adquirir o seu óculos? O primeiro passo sempre tem que fazer a consulta com o oftalmologista para receber as orientações. Né? E o segundo passo é procurar comprar óculos que tenham realmente uma garantia de que ele tenha proteção ultravioleta. E a maioria das óticas e algumas clínicas também existem aparelhos que você pode checar se aquele óculos que você comprou tem proteção ultravioleta e o suficiente para barrar os raios ultravioletas que vêm do sol. E uma coisa que a gente precisa frisar, Felipe, médico oftalmologista não pode atender em ótica, tá certo? A gente é proibido por lei de atender em ótica. Então, quem atende em ótica
infelizmente, são profissionais que não são habilitados para prescrever óculos. Perfeito, bem tá? lembrado. Então, a gente tem que deixar isso bem claro. Quem prescreve óculos é o oftalmologista, é o médico. E a gente não só prescreve o óculos. A consulta, você vai ver o grau, mas você vai avaliar o olho como um todo, tanto a superfície anterior quanto a posterior. Isso é muito importante. A gente, infelizmente, está vendo muito campanhas de profissionais não médicos que se acham aptos a prescrever óculos. Esses profissionais não podem fazer isso. Isso é um exercício ilegal da medicina. A gente tem que deixar isso muito claro para a população. Porque, às vezes, a dificuldade de acesso ao médico é mais fácil ter acesso a esses profissionais. Mas você está fazendo uma coisa... Às vezes, você está perdendo um paciente que tem um glaucoma, ele faz ali o óculos, ele acha que já fez a consulta. Deixou de ver uma parte importantíssima, né? E deixou de cuidar. E eu tive já pacientes que passaram anos fazendo consultas em ótica e chegaram para mim já com glaucoma avançado, com uma perda de visual importantíssima. Mas, doutor, eu fiz esse óculos agora e não serviu. Não vai mais servir, porque o seu problema não é óculos. Mas eu fiz exames todos os anos, mas não fez o exame correto. Tem que procurar o oftalmologista. Perfeito, perfeito. Essa recomendação foi muito importante, indispensável, e você que está nos acompanhando, fique atento, hein? E temos a seguinte pergunta para você, da nossa enquete, para você interagir conosco. Só lembrando aqui, tá certo? A pergunta que estamos fazendo é, se você tem ido, né, tem cuidado, tem ido ao médico com frequência, se você tem cuidado bem da sua visão, você liga para a gente participando, respondendo sim ou não, tá certo? A nossa pesquisa de hoje, bem simples a pergunta, você liga para o 3424-1547 ou 3424-1977. Eu estou aqui recebendo muita gente ligando aqui para o nosso número do WhatsApp. Não ligue, só mande a mensagem e não esqueça de colocar seu nome, o local onde você está falando, que é muito importante. A gente vai mencionar daqui a pouquinho aqui a sua participação, tá certo? Através do 992094819. A você de outro estado que porventura esteja nos acompanhando tanto pelo nosso canal no YouTube, pelo site da Rede Brasil também, pelo satélite. Olha só, você coloca o 0 operadora 81992094819 é o nosso WhatsApp, tá passando aí no rodapé do seu vídeo. Dando sequência, a nossa tela aqui, que ainda tem mais informações sobre as causas da cegueira irreversível, temos aqui um outro ponto, né? Se voltarmos um pouquinho, ainda temos ali um outro ponto a ser analisado, né? O último aí, a retinopatia avançada. O que seria isso? Ali agora apareceu, daqui a pouquinho aparece o restante da frase, mas que tem a ver com a diabetes, não é isso? Isso. Queria que a doutora Lilian Bastos pudesse comentar. Certo. É muito importante o diabético ele fazer acompanhamento oftalmológico, né? Porque existem estudos que comprovam que depois de 10 anos dos pacientes que têm diabetes tipo 1, 90% ou mais terão retinopatia diabética, né? Não necessariamente avançada. O principal fator de risco para a retinopatia diabética é a glicose descontrolada. Então, não adianta nada o paciente ficar fazendo a sua consulta de rotina com o oftalmologista. É importante porque ele vai diagnosticar se aparecer alguma coisa para tratar, mas se ele mantiver a sua glicemia alterada. Então, é um tratamento conjunto com o endocrinologista, né, que encaminha o paciente rotineiramente, lembrando ele de sempre fazer seu exame oftalmológico. Porque muitas vezes o paciente, quando já chega com a retinopatia diabética, chega num estágio tão grave que por mais que você trate, a visão dele pode recuperar alguma coisa, mas não recuperaria como se tivesse sido tratado desde o início. Né? Existem muitos tratamentos para retinopatia diabética hoje em dia que podem realmente melhorar muito a visão do paciente e evitar que ele chegue, né, numa idade avançada e sem enxergar. Muito bem, perfeito. Vou pedir licença aqui às nossas convidadas. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Bom, já estamos de volta aqui com o programa Assunto do Dia e vamos continuar conversando com as nossas convidadas. Hoje estamos falando sobre Abril Marrom, que é uma campanha de prevenção, de conscientização precoce da cegueira, não é? Estamos contando com a presença da doutora Mirela Maranhão, ela que é oftalmologista, também a doutora Lilian Bastos, que também é médica oftalmologista. Vamos continuar aqui a nossa conversa, não é? Já abrindo o nosso terceiro bloco com informações adicionais aqui sobre o nosso tema de hoje, né? Alguns fatores de risco para a cegueira ou perda da visão. Primeiro deles,
Cirurgias oculares ou neurológicas é um dos fatores também que a gente deve pontuar, não é, doutora? Sim, toda cirurgia pode ter complicação, né? Então, uma cirurgia que tem alguma complicação pode realmente evoluir para uma perda de visão, né? Por isso é importante você sempre procurar quem é que você vai, qual é o seu médico, o que o seu médico faz, né? A experiência dele. E problemas neurológicos também podem causar, porque a imagem ela é transmitida através do nervo óptico. Então, se você tem um tumor ou alguma alteração nessa região que possa atrapalhar essa transmissão da imagem, pode ter uma perda de visão também. Muito bem, não sei se a doutora Lilian quer acrescentar alguma coisa, pode ficar à vontade. Concordo também, até cirurgias neurológicas mexem em áreas que podem, as fibras do nervo do olho, elas passam por elas, é muito comum alguns tumores nessa região, então a retirada desses tumores, né, pode causar perda de visão, pode até ser transitória, mas ocorre perda de visão realmente. Muito bem. Além das cirurgias oculares ou neurológicas, também como um outro fator de risco, não é? Pessoas que trabalham com produtos químicos. Isso aqui é uma coisa muito séria. Inclusive é importante sempre ressaltar o uso dos equipamentos EPIs, não é? Exatamente. Equipamentos de proteção, não é isso, doutora? Isso. Os produtos químicos, eles podem causar alterações na superfície do olho e podem evoluir com opacidades importantes na córnea e também com alteração a córnea, ela é toda transparente e tem na periferia uma região que protege para que a córnea se mantenha transparente e que vasos da parte branca do olho não penetrem. Então, às vezes, esses produtos químicos alteram essa região de proteção e os vasos começam a progredir e a córnea perde a transparência. Então, é importantíssimo o uso de equipamentos de proteção, né? Também para evitar outros acidentes, né? De uma forma geral. Perfeito, perfeito. Um outro ponto também que vale ressaltar, pessoas com diabetes. Novamente, diabetes aí nessa história, né, doutora Lilian? Que é, como a gente mencionou antes, né, o descontrole glicêmico é a principal causa da retinopatia diabética, né? Então, assim, as pessoas com diabetes é extremamente necessário o acompanhamento endocrinológico ou com o clínico, né, o médico do posto de saúde, e o acompanhamento oftalmológico em parceria para detectar o acometimento inicial da retinopatia diabética e ser tratado. E também temos mais informações aqui, olha só, alguns outros fatores também que a gente vale ressaltar. A idade, pessoas com graus altos, né, de miopia também, 2 pontos importantes. Não sei se a doutora Mirella pode comentar a respeito, essa questão da idade também com relação aos graus de miopia? Em relação à idade, os pacientes mais idosos, eles estão mais predispostos ao surgimento de catarata, né, de glaucoma também, né, são pacientes que o surgimento da degeneração macular relacionada à idade, então são pacientes que são mais suscetíveis. Né. As pessoas com altos graus de miopia, elas geralmente têm a retina, a parte posterior do olho, mais fina, então elas têm uma predisposição maior ao descolamento de retina. Então essas pessoas precisam realmente fazer um exame chamado mapeamento de retina, pelo menos a cada 6 meses, estando tudo normal, o médico liberando o exame anual. Mas é importantíssimo porque eles têm uma chance maior de descolamento de retina. Não sei se a doutora Lilian quer acrescentar, pode ficar à vontade também. Eu concordo com Mirella, realmente o principal é o acompanhamento dos pacientes com altos graus de miopia pela retina afinada mesmo. Né? Também temos aqui outros 2 pontos, olha só, nascimento prematuro e trauma, né? A gente até mencionou a questão dos traumas também, não é isso, doutora Lilian? A questão do nascimento prematuro aí vale o nascimento prematuro, nas crianças que nascem prematuras, a retina ela não está totalmente formada, né? Então, quando a criança nasce prematura, é preciso acompanhamento na própria maternidade, fazendo o mapeamento de retina, para ficar acompanhando se a retina está realmente atingindo, né, o tamanho do olho completo. Se for o caso, precisa às vezes fazer um laser para destruir alguns vasos anômalos, né? Principalmente aquelas crianças que ficam muito tempo no oxigênio. Então, o nascimento prematuro é um fator de risco realmente para a cegueira. E o trauma, por vários fatores, né? Pode ser em relação à córnea, pode ser em relação ao cristalino, que fica com a catarata traumática, ou até descolamento da retina ou problemas inflamatórios na retina, né? Que podem ser de causas reversíveis ou irreversíveis. Muito bem, e vamos agora mencionar aqui algumas participações, né? As pessoas que estão interagindo conosco. Vamos acompanhar aqui
algumas pessoas que mandaram suas mensagens. Só lembrando a você o nosso número do WhatsApp para você mandar a sua participação, a sua pergunta, não esquecendo de mencionar seu nome e também seu endereço, o local onde você está falando, tá bom? O 99209-4819, 99209-4819 é o nosso número do WhatsApp. Temos aqui a primeira pergunta. Bom dia, minha mãe fez uma cirurgia de catarata já faz um mês e ela já pode voltar à rotina do dia a dia e também gostaria de saber, no caso ela fez uma pergunta, né? Se pode voltar à rotina do dia a dia. E também gostaria de saber se é normal um olho operado ficar às vezes um pouco opaco, não é? Só não disse o nome da pessoa, mas o final de telefone aqui, deixa eu mencionar, 9532. Vou pedir para a doutora Lilian Bastos responder, depois a doutora Mirela Maranhão pode complementar. Em relação à cirurgia de catarata, o normal realmente são 30 dias para a gente liberar as atividades normais, que é o tempo do olho cicatrizar, a lentezinha que a gente bota no olho ficar firme, né, não sair do lugar. Mas depende da cirurgia que foi feita, né, de como isso intercorreu. E o bom é ela seguir a orientação do médico que operou, tá certo? Em relação ao olho que operou ficar opaco, a gente tem que saber se é a lente que opacificou, que às vezes acontece. A bolsinha que a gente coloca a lente, ela às vezes fica opacificada, tem que fazer um laser para limpar. É normal. Ou se foi a córnea que ficou opacificada. Então, é importante fazer o acompanhamento com o médico oftalmologista para esclarecer que parte opaca é essa do olho. Perfeito. Tá certo? Às vezes, no pós-operatório imediato, pode ter um inchaço da córnea, né? Às vezes transitório e às vezes pode ter realmente mais prolongado. Precisa avaliar bem essa córnea, porque o que a gente visualiza melhor, a pessoa de fora, realmente é a córnea. Então, precisa de um acompanhamento e seguir as orientações do médico, e quem realmente vai liberar as atividades é o médico assistente, é quem operou. Perfeito. Temos aqui uma outra pessoa. Bom dia, meu nome é Kleber. Desde ontem estou com uma dor de cabeça intensa e os olhos doendo muito. Isso é normal? Não frequento médico ainda, não é? Sou de Olinda, está aqui o Kleber participando conosco. Vou pedir para a doutora Mirela responder e a doutora Lilian pode complementar. Bom, pode ser duas coisas aí. Pode ser realmente uma dor de cabeça que está irradiando para a região dos olhos, ou pode ser uma dor de cabeça secundária a algum problema ocular. Então, ele precisa realmente fazer uma consulta para distinguir de onde vem e daí tratar. Mas é importantíssimo fazer uma consulta. E é importante, me permita, doutora Lilian, não é, acrescentar aqui a nossa enquete de hoje. Não é? Nós perguntamos aqui se você tem cuidado bem da sua visão. E o Kleber aí, olha só, o Kleber vai ficar no hall dos que vão responder não é? Mas você liga aí pra gente participando da nossa enquete pelo 3424-1547 ou o final de telefone também, 1977. Bom, com relação ao Kleber, no caso, não tem jeito, tem que procurar ajuda médica, não é isso? Para esclarecer o motivo da dor, ele precisa de uma consulta, né? Ou clínica inicialmente, para saber se é enxaqueca, alguma coisa, e posteriormente oftalmológica, já que ele nunca fez um exame no oftalmologista, é importantíssimo. Bom, temos aqui mais pessoas participando. A Marines, eu acho que é Marines, é isso mesmo, de Ponta de Pedra, né? Bom dia, fiz uma cirurgia de pelígico, acho que é isso. Pterígio, Pterígio, né? Ela colocou pelígico. Gostaria de saber se com o tempo pode voltar a ter problemas, né? A Marines aqui participando. Pode ficar à vontade. Depende da técnica. Primeiro depende da técnica que ela fez a cirurgia, né? Em geral, a gente, para o pterígio não voltar, é uma condição comum, né? Numa região tropical, a gente tem muito sol. É uma forma de proteção que o olho faz da córnea, né? Faz crescer uma carnezinha que a gente chama carne crescida em cima da córnea. Então, geralmente, a técnica cirúrgica mais apropriada é aquela que a gente faz a ressecção do pterígio, né, que é a raspagem, como popularmente é chamado, e a gente faz um transplante conjuntival. Pega um pedacinho da conjuntiva do outro lado que não tem o pterígio e bota como se fosse uma barreira para esse pterígio não crescer. Se essa técnica foi feita, é muito pouco provável que esse pterígio retome, que ele cresça por cima dessa barreira. É muito difícil, às vezes acontece. Mas se não foi feita a barreira, a chance de voltar é muito maior, principalmente em pacientes jovens ou que se expõem frequentemente ao sol. Mirela pode complementar como especialista. Lembrando que é um crescimento anormal daquele tecido, né? Então, a pessoa que já tem esse fator genético de
produzir, de ter o pterígio, ela tem uma chance maior de recidiva, né? E principalmente exposição ao sol, né? A técnica cirúrgica que Lilian falou realmente é a mais recomendada e é a que se faz de rotina atualmente e diminui muito, mas como o paciente já tem aquela chance, ele pode realmente recidivar. Muito bem, doutora Mirella. Temos aqui uma pergunta, a produção está nos informando que a Maria Vieira, lá do bairro da Ibura, não é? Tem 77 anos, ela fez uma cirurgia de catarata nos 2 olhos, a última vez em fevereiro, não é? O médico passou colírios, ela pergunta quando esses colírios acabaram. É recomendável usar lubrificante para os olhos? A pergunta dela, vou pedir para a doutora Lilian responder. Olha, o lubrificante é sempre recomendável se o paciente, principalmente se o paciente tem queixa de olho seco, se sente o corpo estranho. Quando faz a cirurgia nos olhos, a gente faz uma abertura, né, na córnea e às vezes fica uma sensação de corpo estranho realmente. Então isso traz o lubrificante, a gente chama de lágrima artificial. Entendo. Então ele é um auxílio até para reptilizar, ajudar na reptilização daquela área que foi lesionada e para dar o conforto ao paciente, tirar essa sensação de corpo estranho. Então é bom que ela fique usando, não tem nenhuma contraindicação. Muito bem. Temos aqui uma outra pessoa participando conosco, só não disse o nome, né? Coloque seu nome, tá bom? Eu quero ter o maior prazer de mencionar o seu nome e o local onde você está falando, tá? Diz aqui o seguinte: bom dia, minha mãe fez uma cirurgia de catarata, já tem 1 mês. Ela quer saber se pode comer peixe, né, e crustáceos de modo geral. Está aqui a participação dessa pessoa, final do telefone 4911. Vou pedir aqui para a doutora Mirella responder. Pode, sem problemas. Na verdade, a gente recomenda não comer determinados alimentos que o paciente saiba que faz mal a ele. Mas é uma coisa, eu sempre como crustáceo, nunca tive nenhuma reação, nunca tive nenhum problema, não tem problema, né? Mas claro, a gente tem pessoas que às vezes são do interior e tem isso já enraizado, não pode comer determinados alimentos. A gente pede para evitar alguns dias, só realmente para a pessoa ficar mais tranquila, porque se de repente acontecer alguma coisa, vai associar. Por exemplo, no pós-operatório, a pessoa é recomendada, por exemplo, a comer crustáceos, peixes? Se a pessoa não tiver nenhum problema, pode, sem problema algum. Peixe, não vejo problema algum em nenhum momento. Certo. Né? Crustáceos é que algumas pessoas podem ter alguma reação, mas não vejo também relação, não. Muito bem. Não sei se a doutora Lilian quer acrescentar. Não, eu concordo com Mirella. E a gente sempre deixa o paciente à vontade com o costume que ele tem. Né? Tem os pacientes que perguntam peixe de escama, peixe de pele. Às vezes nem a gente sabe responder. Mas se na família já se tem essa cultura, essa... né, de, não, olha, não coma se tem com alguma ferida, então a gente mantém. A gente mantém. Para nós, o mais importante pós-operatório é o uso do colírio, recomendado, e o repouso, né, como foi orientado pelo médico. Perfeito, perfeito. Temos aqui outra pessoa participando. Bom dia, meu nome é Vanessa. Meu noivo teve conjuntivite ano passado e a sua vista ainda fica opaca. Já fez tratamento com colírio, mas está do mesmo jeito. O que pode ser? Está aqui a participação da Vanessa, doutora Lilian. O que provavelmente ele deve ter são infiltrados. Quando o paciente tem uma conjuntivite muito forte, né, então existe uma reação, a gente diz autoimune, né, do vírus na córnea, que faz umas manchinhas brancas na córnea. Quando é muito intenso, realmente o tratamento é muito longo, às vezes é um pouco mais profundo, precisa fazer uma desepitelização da córnea para poder nascer um tecido novo sem aquelas manchas, né? Então é preciso ele realmente ficar fazendo acompanhamento, às vezes é chato, demora, o uso do colírio começa pingando bem pertinho o horário, de 2 em 2 horas, depois vai aumentando, às vezes tem que reiniciar, às vezes tem que fazer uso de outras medicações mais fortes, que a gente chama imunomoduladoras, que tem alguns efeitos colaterais, mas assim, a maioria dos pacientes a gente consegue o controle clínico dessas lesões, né? Eu acho que Mirella pode complementar um pouco mais. É mais ou menos isso mesmo. São manchas que formam na córnea, elas geralmente no primeiro ano pós-conjuntivite a recidiva é mais frequente, né? Tem pacientes que recidivam a cada mês, tem pacientes que passam um tempo maior, tem paciente que nunca recidiva, a gente precisa acompanhar. Na maioria das vezes se resolve com tratamento clínico, quando a gente não consegue, a gente tem procedimentos cirúrgicos que conseguem melhorar, mas esses procedimentos não garantem que não vai recidivar. Pode recidivar ainda, então precisa realmente se acompanhar. Muito bem. Temos aqui outra pessoa participando conosco. Esporadicamente, em meus olhos, eu sinto um brilho muito forte e, ao mesmo tempo, querendo escurecer. Gostaria de saber que sintoma é esse,
Meu nome é Risete, moro em Paulista e vou fazer 62 anos agora, dia 17/4. Parabéns aí a Risete, tá bom? Vamos sentar aqui e responder a participação dela. Vou pedir para a doutora Lilian responder aqui e a doutora Mirella pode acrescentar também. Olha, esse sintoma dela é um sintoma que chama atenção, mas a gente precisa saber quando é que ele aparece e desde quando ele apareceu. Isso. Né? Ele pode estar relacionado a uma enxaqueca, né? Um amorose fugaz, que é aquele escurecimento da visão quando a pessoa tem uma dor de cabeça, e está relacionado a algum outro sintoma. Se é muito rápido, se é um brilho forte, um flash de luz, né? Então, assim, é preciso ela ser examinada, porque pode estar relacionado a alguns fatores, como o descolamento de retina, como a gente falou anteriormente. Mas também pode ser, ela vê uma manchinha preta, como a gente chama de mosca volante, né? Que faz parte do... É uma questão fisiológica, né? A maioria das pessoas vão ter com o passar da idade, outras pessoas têm mais jovem, que fica vendo uma manchinha voando, mas assim, que não causa nenhum problema ao olho nem à visão. Então é importante ela marcar uma consulta para realmente a gente examinar, dilatar a pupila, ver direitinho o que está acontecendo com ela. Né? Mas assim, um sintoma importante e imprescindível de ser investigado. Muito bem. Vamos dar uma pequena pausa aqui na nossa conversa, daqui a pouquinho a gente volta, né? Você continua conosco participando, mandando sua mensagem para o 0 Operadora 81 99209 4819. 99209 4819. Você manda sua mensagem e vamos ter o maior prazer de mencionar a sua participação. Daqui a pouquinho a gente volta. Bom, já estamos de volta com o programa Assunto do Dia e nesse instante eu convido você, a pegar seu papel, a caneta para anotar as principais ofertas de hoje no nosso quadro Há Vagas. Na primeira tela, com informações, vamos conferir aqui 4 vagas para auxiliar de mecânico de autos. 4 vagas para auxiliar de mecânico de autos. Os principais requisitos: ensino médio completo e experiência de 6 meses. O salário é de R$1.000. Na próxima tela, a gente confere mais outra informação aí sobre vagas. 2 vagas para cozinheiro geral, ensino fundamental completo, experiência de 6 meses e o salário é de R$ 1.319,94. Na próxima tela e última tela de hoje, com informações, 5 vagas para mecânico de refrigeração. 5 vagas para mecânico de refrigeração, ensino médio completo, experiência de 6 meses e o salário a combinar. Se você ficou interessado em uma das ofertas que nós falamos aqui, você pode entrar em contato com o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda pelo número 3355-2900. Vou repetir. 3355-2900. E o Sistema Público de Emprego fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Portanto, uma boa sorte para você e sucesso! E vamos continuar aqui a nossa conversa, sobre o tema de hoje, Abril Marrom, que é uma campanha de prevenção e diagnóstico precoce da cegueira. E temos aqui, inclusive, alguns mitos e verdades sobre esse tema, sobre a cegueira. A gente vai conferir e vai contar com a ajuda aqui das nossas convidadas. Temos aqui o nosso primeira tela com mitos e verdades. Será que é verdade ou mito? Lavar os olhos com água corrente é indicado para quem tem o olho seco? Vou pedir aqui para a doutora Lilian Bastos responder. Olha, de preferência, lavar os olhos, usar o lubrificante, tá certo? Porque a água ela vai molhar o olho, mas ela não vai lubrificar. O lubrificante ele tem substâncias que simulam a lágrima. Então, o mais indicado realmente é o uso do lubrificante. A água corrente ela vai molhar o olho, mas ela não vai lubrificar, não vai tirar a sensação do olho seco. E uma coisa interessante, eu acho que vale a pena ressaltar, depende também dessa água, Digamos que tenha bastante cloro, alguma coisa nesse sentido, pode prejudicar também. Contaminada, principalmente quem usa lente de contato, jamais usar água corrente para lavar os olhos, tá certo? Sempre usar um produto indicado para os olhos. Muito bem. Vamos à próxima tela com mitos e verdades. Vamos conferir aqui. Ler em automóvel pode provocar deslocamento de retina? Vou pedir aqui para a doutora Mirella responder. É um mito. Não vai provocar. Não é adequado ler em automóvel porque você não vai ter um conforto visual.
né? Você não vai ter uma iluminação adequada, não vai estar em repouso, que é o ideal para se ler, né? Mas não vai causar um descolamento de retina, nem nenhuma alteração na parte posterior do olho, não. A retina está lá atrás, bem protegidinha. Então é mito. É mito. É mito, muito bem. Vamos à próxima tela para a gente conferir aí verdade ou mito. Manter um peso saudável ajuda a saúde dos olhos, doutora Lilian. Verdade ou mito? É verdade, porque à medida que você mantém um peso saudável, você diminui hipertensão e diabetes, que, consequentemente, você vai ter menos retinopatia diabética e menos retinopatia hipertensiva. Então, para mim, é uma verdade. Muito bem. Então, vamos seguir aqui com mais outra tela de mitos e verdades. Olho vermelho é sempre sinal de conjuntivite, doutora Mirela? Não, é um mito. É um mito. É um mito. O olho vermelho é uma forma do olho dizer que alguma coisa errada está acontecendo. Né? O que é que está acontecendo, a gente precisa avaliar realmente na consulta. Né? Mas um olho vermelho, ele pode ser uma conjuntivite, pode ser uma úlcera de córnea, pode ser uma crise de glaucoma, pode ser uma uveíte, que é uma inflamação intraocular. Então, todas as alterações oculares de urgência, elas vão causar um olho vermelho. O tá? que seria então, a úlcera de córnea? A úlcera de córnea é uma ferida na córnea, né? Uma ferida por bactéria, por fungo, né? Que causa realmente uma ulceração. Uma ulceração. É uma ferida mais profunda, que geralmente são casos muito graves e que se, por exemplo, você usar um colírio que se usa muito para conjuntivite, um colírio com corticoide, numa úlcera de córnea, você pode piorar de uma forma absurda e pode chegar a perfurar o olho. Então, uma orientação é para as pessoas que estão nos acompanhando, não usem colírio, né? Sem indicação médica. Sem indicação médica, Exato. né? Pode ser, pode causar um problema muito sério muito e até mais grave. Né, mais grave do que você pode imaginar, tá bom? Seguindo aqui, então no caso o olho vermelho ali, não é? Mito. É mito, né? Com relação a essa questão agora, limpar lentes de contato com soro favorece o surgimento de infecções? Verdade ou mito, doutora Lilian? Verdade. O soro fisiológico, ele não tem as substâncias necessárias para fazer a limpeza da lente de contato. Né? Além do mais, o soro, às vezes, ele já está contaminado. O soro fisiológico, ele se fica aberto mais do que uma semana na geladeira, ele já está contaminado. Né? O ideal, se for usar soro por qualquer... viajou, esqueceu a solução de limpeza da lente, vai comprar um soro, compra um flaconete, que a gente chama, que é de uso único. Né? Porque naquele momento pode ser para uma urgência, pode lhe ajudar, mas não é o indicado realmente para limpar a lente de contato. Existe a solução de limpeza de lente de contato. Específica. Complementando só um pouquinho, a solução de limpeza, ela tem agentes antibacterianos e antifúngicos que realmente vão fazer a limpeza adequada da lente. E o soro não tem isso. Então, o risco é muito maior. Perfeito. Vamos aqui a mais outra tela. Temos mais duas aqui, não é, pela frente. Essa vai ser a penúltima. Coçar os olhos pode causar lesões na córnea. Verdade ou mito, doutora Mirela? Pode sim, é verdade. Além de causar lesões na córnea, é o principal fator de evolução do ceratocone, que é uma doença na córnea. Tá? Então, coçar os olhos pode causar pequenos arranhões, mas podem causar a progressão de uma doença gravíssima, que é o ceratocone. Caso, o que fazer? Né? Essa é uma pergunta típica, não é? A gente tem aquela coceirinha, a famosa coceirinha nos olhos. O que fazer nesse caso aí, doutora Lilian? Usa lubrificante. Lubrificante. Se você não tiver nada na hora, no momento, se for uma coceira muito importante, pode lavar o rosto realmente com a... Né? Uma compressa gelada. Fazer uma compressinha gelada. Se tiver uma aguinha filtrada, melhor do que a água da torneira, como eu já tinha mencionado antes. Mas o uso do lubrificante, indicado pelo médico, oftalmologista, é uma das formas de você combater a infecção nos olhos, né? De evitar lesões na córnea por coceira e etc. Ou até mesmo a entrada de alguma bactéria, isso. Né? Provocando até alguma Às vezes até um corpo estranho, que você acha que entrou no olho, só o uso do lubrificante pode lavar aquele corpo estranho, você nem precisa, né, procurar um médico. Depois que você usa o lubrificante, você sente a melhora. E aí já lavou o corpo estranho. Perfeito, perfeito. E a última tela de hoje, mitos e verdades, olha só. Passar muito tempo na frente do computador piora a visão. Verdade ou mito, doutora Mirela? Verdade. Tanto porque quando a gente está usando muito tempo o computador, a gente diminui a frequência do piscar dos olhos. Então, a gente causa um ressecamento nos olhos transitório,
né, mas que a longo prazo pode piorar ainda mais, sobretudo que as pessoas que trabalham muito tempo no computador estão expostas também ao ar-condicionado, que é outro fator de ressecamento dos olhos. Isso pode causar ferimentos na córnea, pode causar lesões, né? Também a gente está vendo hoje em dia muito associado com o aumento da incidência de miopia nas crianças, as crianças que estão naquela fase de formação do olhinho, o olho ainda está se desenvolvendo, a gente está vendo uma associação muito grande do uso importante de telas com o aumento da miopia mais rápido. Então, realmente faz mal usar computador muito tempo. Eu sempre recomendo, depois de uma horinha de uso, olhe um pouquinho para longe, passe uns 5 minutinhos descansando realmente o olho, para depois voltar à atividade. E o uso de um colíriozinho lubrificante. Perfeito, perfeito. Então a gente encerrou aqui, não é, as nossas telas dos mitos e verdades, e uma coisa importante, não é, já que com esse crescimento, não é, do avanço tecnológico e tudo mais, as crianças cada vez mais inteligentes, né, lidam muito bem, por exemplo, com os tablets, os celulares, e ficam ali expostos a muitas horas a fio ali, jogando ou vendo alguma coisa ali no celular. Então isso também pode ser prejudicial também, sim, não é isso? Sim. Eu queria que vocês comentassem a respeito. Os consensos dos últimos congressos, eles pedem que as crianças tenham uma limitação, pelo menos até os 7 anos de idade, meia hora por dia no máximo. Mais do que 7 anos, idealmente 1 hora. Né? Sempre se recomenda atividades ao ar livre para as crianças. As crianças precisam desenvolver a visão, precisam ter aquele olhar para distante e não ficar só focando para perto. Então, é importantíssimo ter esse controle, realmente. Perfeito. Às vezes é difícil, mas a gente tem que tentar, né? Perfeito, perfeito. Temos aqui também algumas outras participações, vou mencionar aqui. Bom dia, minha filha de 6 anos acordou hoje com um olho pequeno e com secreção nos cílios inferiores, remelando popularmente, como ela disse aqui. Lavei com shampoo Johnson e depois pinguei gotinhas de soro fisiológico. Isso é correto? Desde já agradeço. É a Joelma Melo aqui participando conosco. Vou pedir para a doutora Lilian Bastos responder. Eu acho que como primeira, né, medida, ela está correta. Limpar o olhinho, deixar o olhinho sem secreção, mas levar numa emergência ou numa consulta oftalmológica de encaixe, o que seja, para avaliar esse olho, né? Para ver se é uma conjuntivite, se tem alguma outra... O que é que está causando essa secreção no olho, que não é o normal, tá certo? Mas ela agiu corretamente, como primeira medida. E outra coisa, só que para orientar, assim, às vezes as pessoas acham que pingar o soro dentro do olho. Às vezes o olhinho inflamado, o soro pode irritar um pouquinho mais, sobretudo nas crianças. E aí elas vão associar que os outros colírios também vão incomodar. Entendi. Então, limpar, mas sem mesmo pingar dentro, só por fora, tirar a secreção, né? Até porque o soro tem cloreto de sódio, né? Exato, Aí sal. arde um pouquinho, é sal, né? Então pode incomodar bastante. Temos uma pergunta também, a nossa produção está nos falando, que a Carmen Lúcia, lá de Parnamirim, ela perguntou como explicar a dor nas bolas dos olhos, o que deve ser, né? Ela perguntando aí, portanto, né, doutora Marília? A dor nos olhos, Perdão, doutora Mirella. Não tem problema. Essa dor, ela pode ser causada tanto por alguma coisa irradiada, o paciente que está com uma crise de enxaqueca e está doendo naquela região, né? Mas pode ser um aumento da pressão intraocular, pode ser uma reação inflamatória, uma uveíte, que é uma inflamação dentro do olho. Né? Às vezes é uma dor realmente por conta de paciente que usa excessivamente a visão de perto, que lê muito tempo, que usa muito computador, então realmente a gente precisa avaliar. É mais ou menos como o olho vermelho, pode ter várias causas, a gente precisa delimitar com o exame clínico. Perfeito. Temos aqui outra pessoa participando, gostaria de saber se tenho miopia. Em um olho, miopia 13 ela colocou aqui, em um olho e 10 no outro, o grau, né? Tenho condições de fazer a cirurgia reparadora, já que meu grau é muito forte, tenho 42 anos, é a Elizabeth, lá de Jaboatão, aqui participando conosco, que diz que é hipertensa também, né? Ela complementa essa informação. Doutora Lilian, para responder aqui, portanto, a Elizabeth. Geralmente, esses altos graus de miopia, eles são possíveis de fazer cirurgia, mas muitas vezes não consegue zerar, como a gente chama, né? Tirar totalmente o grau. Mas para avaliar, né, realmente, assim, o quanto pode melhorar, diminuir o grau dela, é preciso que ela realize os exames e saber se realmente a córnea dela pode receber o laser, né, para fazer a cirurgia refrativa, como a gente chama. Tem que ter uma consulta bem completa, com exames complementares, para poder realmente analisar direitinho. Chegar a um diagnóstico, né? Isso. Temos aqui outra mensagem. Bom dia, me chamo Thalita, moro em Candeias, gostaria de tirar uma dúvida. Minha avó, ela tem carne crescida.
ela já foi ao oftalmologista e disse que não era necessário operar. No entanto, ela sente muita ardência e coceira na região onde se encontra a carne crescida. Ela usa colírios que foram passados pelo médico, mas mesmo assim sente os mesmos sintomas. O que fazer realmente nessa situação? Obrigado aqui, portanto, a Thalita pela sua participação, doutora Mirela. Bom, a cirurgia de pterígio, ela tem uma indicação obrigatória se está atrapalhando a visão. E outra indicação realmente é o conforto do paciente. Se o paciente tem queixas, ele tem desconforto, não melhora com colírios, a gente tem que fazer a cirurgia realmente se o paciente quer. Mas é um paciente que tem um pterígio muito pequeno, às vezes o risco de operar pode ser maior do que o benefício. Então a gente precisa avaliar o caso dela especificamente. Se ela tem um pterígio de um tamanho que dá para operar e ela tem muito desconforto, é operar realmente. Muito bem. Você também pode fazer o mesmo mandando sua mensagem para a gente. Só lembrando, 0 operadora 81 99209 4819. Calma, Felipe, está muito rápido. 99209 4819. 99209 4819. Temos outra mensagem aqui. Bom dia, eu fiz uma cirurgia de catarata e ainda preciso usar óculos. E ela pergunta aqui se é normal, pois minha mãe fez e não precisou usar mais óculos. Ainda tenho minha vista embaçada, isso é normal? Também tomo a medicação Rivotril. Tem algo a ver? Estou aguardando sua resposta. Fico com os meus olhos vermelhos quando tomo banho. Também aqui participando conosco. Agora, deixa-me ver se disse o nome. Não disse, mas o final do telefone é o 9529. Bem, em relação à questão dos óculos, em geral, vai precisar de óculos sim. Existem hoje no mercado vários tipos de lente intraocular, que é quando a gente tira o cristalino e coloca a lente. Existem lentes no mercado que realmente deixam o paciente sem óculos, nem para longe, nem para perto. Mas a cirurgia que a gente coloca de visão simples, que é a lente mais simples, geralmente a gente calcula para se tirar o grau de longe, mas fica com o grau de perto para a leitura. Alguns pacientes ficam com uma diferença de grau que permite ficar sem óculos, mesmo com a visão simples, a lente de visão simples. Então, assim, porque como o olho da gente não é uma ciência perfeita, a gente calcula a lente para ficar sem grau, mas às vezes fica um grau residual que precisa tanto de óculos para longe quanto para perto, a não ser que seja realmente colocada, implantada lentes multifocais ou que tenham essa capacidade de tirar o óculos para longe e para perto. Em relação a esse embaçamento, pode ser a falta de óculos realmente, e o olho vermelho ao tomar banho pode ser o shampoo ou o sabonete que esteja caindo no olho dela, então ter mais cuidado, para não bater, porque essas substâncias são irritativas realmente para os olhos. Muito bem. Temos outra participação também, a produção está nos informando que a Sandra Gomes, lá de Paulista, do município de Paulista, diz o seguinte, que o médico a orientou a usar óculos, mas ela quer saber, se pode fazer uma cirurgia do cristalino para melhorar a visão dela. O que ela deve fazer? A pergunta aqui, portanto, a nossa produção. Bom, se ela tem catarata, ela pode operar a catarata e tentar colocar uma lente, realmente calcular uma lente para corrigir o grau dela. Mas se ela não tem catarata, se o cristalino dela é transparente, a gente não indica mexer. Isso aumenta muito o risco de descolamento de retina e de complicações graves. Então, o paciente que não tem catarata não deve operar o cristalino. Deve usar o óculos ou então a lente de contato, que a gente tem opções de lente de contato confortáveis que corrigem os graus. Então, se o paciente não quer usar óculos e não tem indicação cirúrgica, pode partir para uma lente de contato. Muito bem. Temos aqui outra pessoa participando. Não param de chegar perguntas aqui, mas também não param de ligar também para esse número. Não liguem, tá certo? Para o nosso número do WhatsApp, tá bom? É só para mandar mensagem mesmo. E aproveite para mandar seu nome e seu endereço, que vamos ter o maior prazer de mencionar a sua participação. Bom dia, meu nome é José, moro em Paulista. Minha filha tem um desvio no olho. Tem jeito, algum caso cirúrgico para ela? Tem 6 anos de idade. Ela não nasceu, ela ficou com o tempo, ele diz aqui, não é? O José, lá de Paulista. Doutora Lília. Provavelmente tem sim. Às vezes não precisa nem de cirurgia, tá certo? Às vezes pode ser corrigido com óculos mesmo. Então ela precisa fazer uma consulta com o oftalmologista, de preferência um especialista em estrabismo, porque já vai medir o tamanho do desvio, ver a necessidade de cirurgia ou correção com óculos, ver a visão do paciente e ver a causa do desvio, porque precisa investigar se é realmente uma causa muscular ou se tem uma causa ocular que esteja causando desvio para poder tomar a decisão final.
Só uma última pergunta aqui, né? O tempo está indo embora. Bom dia, meu nome é André Luiz. Gostaria de saber se tem alguma instituição que faz a cirurgia corretiva de miopia e astigmatismo de graça, né? Está aqui o André participando, doutora Mirella. Infelizmente é uma cirurgia que não é coberta pelo SUS, né? Então, antigamente, há um tempo atrás, a Fundação Altino Ventura fazia de cortesia para os pacientes. Mas, infelizmente, diante de toda a evolução do SUS e essa crise que nós tivemos, foram suspensas as cirurgias porque eram feitas de cortesia, mas o SUS não paga. Muito bem. Vou pedir licença aqui também, não é, aos nossos queridos internautas que mandaram suas dúvidas. Infelizmente, o tempo realmente foi embora, mas nós abordamos aqui, você pôde acompanhar, você que esteve nos acompanhando desde o primeiro bloco, não é, vários assuntos que estão dentro dessa temática sobre a cegueira, a prevenção, tratamento. A gente falou sobre muitos assuntos importantes, tá bom? Você pode assistir a reprise às 3 da tarde aqui na Rede Brasil ou também no nosso site e também lá no nosso canal no YouTube. Queremos agradecer aqui as nossas convidadas, que foi um grande prazer recebê-las aqui, não é? Conhecendo aqui a doutora Mirella Maranhão, que é oftalmologista. Pode deixar, portanto, as considerações finais. É um agradecimento, é muito importante participar, né? É importante esclarecer a população e a gente fica muito feliz de estar presente. Muito obrigada. Também agradecendo, não é, a doutora Lilian Bastos pela presença, ela que é médica também, oftalmologista. Foi um grande prazer recebê-la. Eu que agradeço o convite, mais uma vez, de participar do programa Assunto do Dia. É muito importante a gente esclarecer as dúvidas, né, da população e sempre lembrar de marcar sua consulta rotineira ao oftalmologista, né? Porque a maioria das dúvidas a gente só pode tirar examinando o olho. É muito difícil, assim, só com a pergunta. A gente tenta ajudar, mas realmente para esclarecer, né? E obrigada mais uma vez pelo convite, é um prazer. O prazer foi todo nosso. E vamos ao resultado da nossa pesquisa. Nós perguntamos a você se você tem cuidado bem da sua visão. Vou perguntar aqui aos nossos convidados o que vocês acham, sim ou não prevaleceu? Eu espero que sim. Espero que sim. Vou apostar no sim. Olha só. 27% das pessoas que ligaram participando da nossa enquete disseram que não tem cuidado da visão, mas graças a Deus que 73% responderam que sim. Está aí o resultado da nossa enquete, agradecendo a você pela sua interação conosco. E lembre-se, amanhã temos um novo encontro marcado no mesmo horário e no mesmo canal. Debater o conhecimento é de suma importância. Um abração para você, fique com Deus e até amanhã.